Gostaria de chamar aqui a Angel, que vai estar ministrando agora à tarde. Com vocês, Angel Fernandes. Quem lembra que ela esteve aqui conosco na nossa primeira conferência? Está aqui de novo. Deus preparou esse momento. Obrigada. Fica à vontade, pastora. Pode se assentar. Ai, glória a Deus. Se ajeita aí que eu me ajeito aqui. Uau. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, eu com tecnologia. Chega a ser engraçado. Pronto. Amém. Louvado seja Deus. É uma alegria estar aqui com vocês. Em Portugal, a convite da pastora Ciri, dessa casa linda e saudável, a Casa do Leão. E é tão maravilhoso o que o Senhor tem feito no meio das estrangeiras aqui na Europa. Eu posso dizer também como uma estrangeira. Eu moro no sul da Inglaterra há 15 anos. E estamos como família pastoral há 25 anos, estabelecidos como igreja brasileira lá também. Fundada pelo meu sogro, e é uma grande alegria e é com muito temor que eu sigo carregando a tocha ali do sul da Inglaterra e me achego até vocês, minhas irmãs brasileiras, portuguesas temos aqui no nosso meio. Levanta a sua mão, glória a Deus. Outras nações representadas? Amém, glória a Deus. Quando nós estamos morando em um país estrangeiro, as nações viram bairro, né? A gente acaba conhecendo gente de tudo quanto é lugar. Gente que a gente nunca imaginou, né, ouvir o som, né? Eu sou de descendência polonesa e temos muitos poloneses na Inglaterra. E a minha bisavó e a minha avó falavam um pouco de polonês. E quando elas faleceram, nunca mais ouvi. Até então, na Inglaterra, começar a ouvir aquele som familiar. Nunca imaginei que estaria num lugar ouvindo polonês novamente. E é tão maravilhoso as coisas que o Senhor faz. É um dos privilégios de morarmos aqui. Sou mãe do Benjamin, de 14 anos, um menino lindo. Mãe da Ana, uma menina especial, de 10 anos. Sou também mãe atípica. E mãe e esposa do homem mais lindo da Inglaterra, que é o Renan. Eu posso provar. Pode entrar lá no meu Instagram. E sou uma mãe e uma esposa. Esse é o meu título, né? Eclesiástico também. E eu louvo a Deus por essa casa. Eu estive mesmo há quase 3 anos na primeira conferência e eu não posso falar, trazer a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sem antes falar um pouquinho desse tempo. Cheguei, a pastora estava no 3º baby, recém-nascido praticamente, né? Entre as mamadas e o altar, estava ali pastora Síria, servindo ao Senhor com excelência e graça, testemunhando e ensinando por viver, não é? E para um tempo como esse o Senhor te chamou, te levantou aqui em Portugal, te colocou como uma coluna para que as mulheres reconheçam e te sigam como um modelo bíblico de mulher que serve ao Senhor, servindo a tua casa, levantando o seu marido e cuidando dos teus filhos. Como você mesmo disse, os próximos avivalistas. Eu acho que Deus te deu os meninos aí já com uma intenção bem definida, né? São apóstolos, homens de Deus. E louvado seja Deus. Quantas mães de meninos nós temos aqui? Está aí um grande chamado para a tua vida. Levantar homens de Deus, homens fortes e corajosos, como Josué, como Neemias. Mas onde estão as mamães de meninas? Nossa, gente, volta. Mãe de menino! Mãe de menina agora. Sem competição, gente, não é de Deus. Vocês estão responsáveis para trazer a feminilidade novamente para esta geração que tanto carece da força que está no feminino.
em sua fragilidade, em sua doçura, amabilidade. Afinal, é necessário muita força para ser doce. A força que o feminismo traz se esconde na brutalidade. E nós não queremos isso para as nossas meninas. Elas serão estéreis nesse tempo. Mulheres cheias do Senhor, separadas, consagradas. E nós somos essas mulheres hoje. Mulheres que já geraram. E aquelas que não são mamães, ou não casaram ainda, ou estão casadas, estão aqui, não têm filhos ainda. Todo mundo tem filho? Ah, tá. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Para vocês que esperam um marido, que o Senhor dê a vocês um Boaz. Um remidor. Um homem que olhe para você e veja você como o Senhor te vê. Eu tenho um Boaz na minha vida. Um remidor. Aquele que olhou para mim e falou, opa, tem ouro aqui. Está todo mundo achando meio estranho. E que você encontre este homem, em nome de Jesus, que te posicione, que te envie. Eu gosto muito quando a Ana Paula Valadão, ela traz o ensino sobre a mulher que eleva o seu marido. Ela fala o seguinte, mulher, se você leva o seu marido até aqui, o teu voo vai ser raso. Mas a mulher que coloca o marido no lugar que ele precisa estar, ela tem voos altos. E que você encontre esse homem posicionado, homem de Deus, para que seus voos sejam altos, ainda debaixo da autoridade dele. E para você que está casado e ainda não tem filhos, que o Senhor te conceda filhos, conforme a vontade do coração do Pai. E que neste tempo de espera, você espere não só esperando, mas espere crendo, espere se alegrando, espere vivendo, desfrutando do maridão, minha gente. Que depois que os filhos nascem, Jesus, você tem que dividir a atenção, mas divida a atenção, né? Porque o marido vem primeiro. Só existe um ninho confortável porque tem o passarinho pai, passarinho mamãe, né? Então cuide desse homem em nome de Jesus e desfrute desse tempo. Nós somos tentadas a sermos roubadas do presente, pensando no futuro e nos lamentando pelo passado. Então olhe para aquilo que você tem hoje. Olhe para o seu ninho. Aconchegue o ninho, afinal um dia os passarinhos vão voar. E é verdade esse bilhete. Esses dias eu estava andando com o Benjamin no parque. E ele de bicicleta e eu andando. Cada um no seu chamado. E daí ele, mãe, eu vou mais rápido, porque né, no meu ritmo não dá. E o cabelinho dele, ele foi pedalando. E rápido. E os cabelinhos voando. E ele começa a virar assim, e vai ficando pequenininho. Parque bem grande lá na Inglaterra, tem uns parques muito grandes. E ele pequenininho assim. Ixi, que daí vê aquela voz que eu bem conheço. É, filha, você não ensina que um dia eles voarão? Um dia ele vai voar. E daí eu me dei conta que ele vai fazer 15 anos e a matemática está mudando. Agora eu estou contando quanto tempo ele fica. Eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, me ajuda. Será que ele casa com 20, com 21? Viveu 14, 15, falta 5? Olha isso. E quando nós nos distraímos, perdemos o time. O tempo ele passa depressa, mas não peça para ele passar mais devagar. Quer uma dica? Peça a Deus que te ensine a caminhar no ritmo. No ritmo dos teus filhos. Agora segura essa. No ritmo do teu marido. Deus, mas ele está devagar. Pois então desacelere. Aquilo que ele não vê, você ainda não está pronta. Invista no teu marido. Cuide e desfrute dos teus filhos. Lá em casa, eu estou na conta ao contrário agora. E clamando a Deus que Ele me dê graça para aproveitar. Afinal, relembrar é um privilégio de quem soube aproveitar. Pegou? Então desfrute agora
desses dias aqui, que você arrumou, dos meninos, a comidinha, quem ajuda, quem busca, quem leva, quem traz. Desfrute desse tempo. Eu sei que é difícil, eu estou aqui, né, com o celular toda hora pensando, mas tem momentos que eu falo, pronto, agora já está resolvido, agora eu vou desfrutar. Quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. E eu nem ia falar tudo isso, que eu ia falar de quando eu vim, né? Mas mulher tem dessas. E foi um tempo tão bom quando eu estive aqui, e algo me marcou. Foi, na verdade, a única agenda que eu saí da Inglaterra até hoje. Porque até então o Senhor não tinha me liberado, e daí não me liberou. Não, eu vim com meu marido uma vez, mas sozinha foi a única. Aqui em Portugal. E eu me lembro que foi muito interessante, porque na ocasião, eu tinha preparado uma palavra. E eu lembro que eu falei assim para o Senhor, Senhor, nunca me pega desprevenida, eu sou inexperiente. Fala aquilo lá que o Senhor estava falando até agora, não vai mudar o negócio em cima da hora, né, amiga? Você tem mais experiência que eu, né, amiga? Minha amiga Séria está aqui, gente, ela é uma linda, vai ministrar amanhã. Quando a gente está indo para o mesmo caminho, a gente se encontra. E eu lembro que o Senhor mudou a palavra, e o Senhor falou sobre Maria. E eu me lembro que na ocasião, haviam 2 moças dançando grávidas. E o Senhor, na hora, eu estava ali só falando sobre Maria, o Senhor falou, fecha o iPad e prega sobre Maria. E foi, você lembra disso? Você estava nervosa por mim? Mas eu obedeci, e eu entendi, naquele tempo eu havia me esquecido, vindo para cá, clamando ao Senhor, buscando o coração de Deus, me lembrei dessa palavra, onde o Senhor liberou, de que Maria, ele chamava a Europa de Maria, de que ele estava gerando algo grande, né? E nós temos a tendência de olharmos para os países vizinhos, para aquilo que está acontecendo em outros lugares, né? E falamos, uau, que lindo, e esquecemos daquilo que o Senhor está gerando no ventre da nossa nação, dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa maternidade, na nossa igreja local. E o Senhor, ele chamou a Europa de Maria. E eu entendi que o Senhor estava gerando algo maior, algo que a gente não tinha ideia de que ele estava gerando. E hoje pela manhã eu estava aqui e que eu olho? 2 grávidas dançando. Eu falei, tem um mistério aqui. E realmente tem mesmo, porque na hora que eu estava ali, o Senhor, ele falou claramente no meu coração, de que como Maria, ele está procurando um lugar para nascer o novo de Deus. Como Maria, ele está procurando um lugar para nascer o novo de Deus. Está sendo gerado, mas ele quer um estábulo. Ele foi muito claro comigo. E este estábulo, ele diz sobre um lugar simples. Porque a hotelaria estava cheia. Cheia daqueles que tinham planos e projetos pessoais e um alvo. Estavam ali apressados, estava busy, estava ocupado demais. Então Jesus, o Rei dos Reis, nasceu num lugar simples. Num lugar que tinha lugar. E eu entendi que o Senhor está falando para nós, mulheres estrangeiras, eu estou procurando um lugar. Porque eu estou batendo e eu não estou encontrando simplicidade. Um lugar vazio para ocupar a minha glória. Não tem espaço. Não tem espaço para manjedoura. Até que então eu encontro um lugar tão simples, onde eu posso aconchegar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e atrair as estrelas, os magos, os presentes, os anjos. E então aquilo que o céu aplaude, o mundo está rejeitando. E aquilo que o mundo está aplaudindo, o céu está rejeitando. Nós precisamos fazer lugar para o novo de Deus, para aquilo que Ele quer fazer aqui, na tua casa, com os teus filhos, com o teu marido. Ele quer reconstruir aquilo que foi destruído. Ele quer te dar novas motivações. Ele não quer te dar nova estratégia. Ele quer te dar um novo coração. A partir daí, tudo vai se encaixando. Eu não estou aqui para te convencer de algo. Eu estou aqui para clamar que a tua mente seja renovada, feita de novo. Para que você perceba o céu. Para que você acompanhe, assim como os reis magos, aonde a estrela está indo.
É aqui o novo de Deus. É aqui que o Senhor está. Nossa, não é nesse lugar majestoso? Não, é num estábulo. É num lugar simples. É num coração humilde e quebrantado de uma mulher que erra, mas tenta de novo. De uma mulher que não é incrível, mas é de verdade. De uma mulher que é a mãe, que é a esposa, e entende que esse é o seu maior título. Uma mulher simples, que fala a verdade, que ama, que abraça, que é gentil no trânsito, que dá bom dia, boa tarde, boa noite. Não é só a porteira que faz isso não, tá? A gente também. E o Senhor falou muito claro isso comigo. Está chegando a hora. Eu estou chacoalhando, eu estou sacudindo a peneira. Eu estou revisitando os fundamentos. Eu estou chacoalhando vocês. Não sei você, mas eu passei um ano de muita pressão. De um chacoalhar de Deus. E eu sempre falo, e lá em casa nós falamos, só um Deus todo-poderoso permite todas essas coisas ao mesmo tempo? Já se sentiu assim? Você fala, não pode ser. Só um Deus todo-poderoso permitiria isso. Com um propósito. Com um propósito. Te melhorar. Te ensinar. Te lapidar. Como um fogo refinador. Na mão do ourives. Diante daquilo que poderia te matar. Poderia ser seu fim. Poderia ser o meu fim. Mas na temperatura certa. No tempo certo. Traz força e beleza. Através de você. Para a glória de Deus. E nós como mulheres precisamos entender que aquilo que o Senhor está fazendo precisa refletir dentro da nossa casa. Nós precisamos sermos mulheres reconstruídas em Deus, para construir aquilo que o céu clama que seja construído. Não as nossas boas ideias, não as nossas estratégias, não o que a gente acha que funciona, não o que a gente está olhando, legal. Não, o que o céu está clamando. Sabe, eu tenho convidado as mulheres, e pela graça de Deus, em algumas nações, e tenho falado para as mulheres, qual foi a última vez que nós oramos? Deus, o que o Senhor está fazendo na vida do meu marido? Como eu participo? Mas nós queremos que o Senhor participe dos nossos sonhos. Deus, olha, mas lembra disso? Né? Eu ouvi hoje de manhã, a pastora falou com muita propriedade a respeito disso também. Mas nós precisamos entender que o céu está clamando por pessoas disponíveis. Pessoas com acesso. Ele quer este lugar. Será que você está disposta a rasgar as listas dos teus sonhos? Das tuas prioridades e perguntar a Deus quais são as suas prioridades? Quais são os teus sonhos? Qual é o teu tempo? O que o Senhor está fazendo na vida dos meus filhos? As mamães de filhos pequenos, adolescentes, mamães que já até casaram os filhos e hoje são avós. O que o Senhor está fazendo na vida deles, como eu participo? Como eu participo daquilo que o Senhor está fazendo através da vida dos meus pastores, da minha igreja local? Como eu participo? Outra oração. Sonda, ó Deus, o meu coração. Nós ouvimos palavras e pensamos na amiguinha. E o Senhor está falando, a amiguinha é você. Eu te trouxe aqui. A palavra é conosco. Aquilo que você está sendo convidado a pregar dentro da tua casa, você precisa ser pregado primeiro. E são dias onde precisamos lembrar do evangelho da cruz. Onde somos pregadas. Onde o evangelho, ele é muito mais do que perdoar. É ainda assim clamar, os perdoa. É um nível muito elevado. Um nível no qual o Senhor está nos convidando. Para sermos mulheres maduras. Que aceitam uma missão, um compromisso. E eu entendo que todas as vezes que nós entendemos a missão, entendemos o propósito, nós conseguimos nos dispor a nos sacrificar. A renunciar, a abrir mão da nossa vontade. Se bobear, ainda você paga para trabalhar, porque tem propósito. Você quer fazer parte, porque tem propósito. Eu falo para as mulheres que cada um é com o seu chamado, né? Eu cozinho por propósito.
Amar, eu gosto de limpar, eu amo. Às vezes eu fico nervosa e estou limpando. Quando eu vejo, já estou sacudindo ali a poeira. E põe não sei o quê. Às vezes eu estou numa conversa mais tensa com meu marido, já estou, não, mas é isso aqui mesmo, porque não sei o quê. Já começa, ele para. Eu fico nervosa. Porque eu já vou limpar. Agora tem mulher que gosta de cozinhar. Mas eu aprendi que se eu tiver propósito, os sacrifícios, eles valem a pena. Eles fazem sentido. Daí eu estou lá, não, é propósito, alimentar os filhinhos. Não só isso, mas a comunhão, o cuidado, o amor. Isso ministra o coração deles também. Vai além de alimentar o corpinho, alimenta o coração. Né? São boas oportunidades. Então, termos propósito é muito importante. E o Senhor, Ele está realinhando os nossos olhos. Ele está nos convidando a fazermos lugar para Ele. E sermos este lugar simples, aonde Ele pode habitar. Esther fala muito sobre isso, né? Sobre este lugar, onde o Senhor encontrou. E é muito interessante que Esther e Hadassa aponta para a murta. E a murta é uma plantinha que cresce no deserto, totalmente improvável. Então o Senhor, Ele está falando conosco. Diante das nossas improbabilidades. Diante daquilo que a gente fala, não. Mas é que você não conhece meu marido. Deus conhece, por isso que você está aqui. Mas você não está entendendo a história da minha família. Deus sabe, por isso que você está aqui. Da mesma forma os teus filhos, da mesma forma o teu coração, da mesma forma as tuas tendências, os teus medos, os teus acertos, os teus títulos, a falta deles, Ele conhece. Por isso que você está aqui. E Ele quer falar com você ainda mais. E essa palavra, ela tem queimado no meu coração para esse tempo. E é uma palavra para mim, né? Ela saltou aos meus olhos, o livro de Neemias. Eu queria que você abrisse Neemias, capítulo 2, versículo 11. Eu gostei muito desse louvor que nós cantamos, que nós andamos sobre a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma mulheres da palavra, mulheres bíblicas, mulheres que respondem, a palavra diz. Não é verdade? Está escrito. Porque nós estamos em um momento da história, da nossa geração, onde um Google parece que vai resolver o teu problema. E nós abandonamos a intimidade, a busca, aquela palavra para essa hora. Né? Precisamos ser mulheres assertivas, mulheres pontuais. Mulheres com a palavra certa, na hora certa, mulheres bíblicas. Vamos ler. Antes de lermos o capítulo 2, eu queria dar um plano de fundo a respeito de Neemias para vocês. E Neemias, ele estava no momento pós-cativeiro babilônico. Né? Babilônia, que estava sendo governada, né, por vários reis, e reis assim, idólatras e politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses, eles viviam de forma errada diante dos olhos de Deus, e o povo de Deus estava cativo, mas então tiveram os sobreviventes do cativeiro babilônico. Daniel foi um daqueles que estavam ali fazendo a diferença na Babilônia, mas nós não vamos falar sobre isso. E Neemias fazia parte dos descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E após a queda da Babilônia, Neemias, ele aparece com notoriedade, um homem comum, um homem simples. E eu gosto muito porque a Bíblia é recheada dessas pessoas. Pessoas que para o mundo não tem nada para oferecer, exatamente a palavra sobre o estábulo, sobre aquele lugar onde o Senhor está procurando, né? Ele quer uma pessoa disponível, uma mulher que está com o coração quebrantado, que não é perfeita, mas quer tentar de novo. Eu gosto muito quando Davi, ele peca e ele se arrepende, ele cai de joelhos, ele fala: Senhor, só não retira de mim o teu espírito. Isso fala de um homem disposto a fazer o que é certo, mesmo quando fez o que é errado, né? Diferente de Saul, que faz o quê? Quando peca, apresenta desculpas. Enquanto nós apresentarmos as nossas desculpas e aquilo que aos nossos olhos nós temos razão, o que a palavra diz? O profeta Samuel fala para Saul: hoje sai sobre você a unção, porque obedecer é melhor do que sacrificar.
você não obedeceu, ainda apresenta desculpas. Então nós precisamos encontrar esse lugar em Deus, porque o Senhor, Ele não está procurando superwomans, né? Porque nós não seremos perfeitas. Deus não levantou outros deuses, Deus levantou gente. Deus usa vaso de barro, mas vaso de barro é o quê? Maleável. O único esforço do barro para se tornar vaso, sabe qual que é? Se entregar, se render, se deixar ser quebrado de novo se preciso. Você está disposta? E eu entendo que Neemias era esse homem, porque a palavra diz, deixa claro para nós que a mão do Senhor estava sobre ele. Por isso ele prosperou. Por isso, diante de um cenário tão cruel em Jerusalém, com os muros caídos e os portões queimados, Neemias, um homem simples, um homem comum, uma mulher comum. E a palavra fala no capítulo 1, nós não vamos ler, mas antes eu estou dando um plano de fundo para a gente ler o capítulo 2, para você entender. Sabe o que ele era? Um copeiro. Não era um arquiteto. Ele não tinha habilidades que os homens falavam, chama fulano. Ele tinha habilidade no céu. Ele tinha um coração que Deus podia contar. Se Deus falasse, faz assim, ele não ia falar, mas eu tive uma ideia melhor, eu vou fazer assim. Quando Deus falasse, acaba com tudo, ele não ia falar assim, deixa só esses bois, como Saul. Não, mas eu tive uma ideia boa. Deus não está procurando ideias boas. Deus está procurando corações obedientes. E através disso, Ele faz uma grande obra, através de pequenos homens e mulheres. Foi exatamente a história de Neemias. Após uma grande destruição, e Neemias era um copeiro. Só que nós podemos perceber, de acordo com a palavra no livro de Neemias, que Neemias era um homem confiável do rei Artaxerxes, quase um trava-língua. Por que nós percebemos isso? Pelo relacionamento dos dois, no diálogo que eles têm ali no capítulo 2, no capítulo 1. E a confiabilidade do rei Neemias em não só deixá-lo ir até Jerusalém, como também autorizá-lo através de cartas, de matéria-prima. E eu acho muito lindo isso, porque o coração de Neemias, a reputação de Neemias foi o escudo dele. E o rei, ele se interessou pelo semblante triste de Neemias. Então, nós podemos perceber que Neemias tinha uma boa reputação, que aquilo que ele fazia bem feito. Ele era um homem de confiança. E nós podemos aprender com a vida de Neemias já no primeiro capítulo. Quando você estiver no teu quarto, você pode ler com mais tempo. Nós vamos ler ainda o capítulo 2. E é muito interessante que eu posso imaginar um copeiro, como era um papel importante. Porque o copeiro, ele estava encarregado não só de levar comida para o rei, mas não levar uma comida envenenada, por exemplo. Então, eu não sei, a Bíblia não fala, né, mas eu consigo imaginar. Será que Neemias já teve que provar alguma comida para ter certeza que ela não tinha veneno? E esse era o tamanho da fidelidade, do compromisso dele com aquilo que estava proposto a ele. Um homem de Deus sendo copeiro. Uma mulher de Deus sendo uma médica. Uma mulher de Deus sendo mãe. Uma mulher de Deus sendo esposa. Uma mulher de Deus sendo uma secretária. Uma mulher de Deus servindo na igreja. Uma mulher de Deus sendo pastora. Uma mulher de igreja sendo, sei lá o que você pode estar fazendo hoje. A questão é que o Senhor está apalpando, está pressionando as estruturas para saber se ele pode levantar um edifício. Ele olhou e percebeu Neemias e falou: está aqui um homem comprometido, está aqui um homem obediente, está aqui um homem que faz o que eu dei para ele fazer muito bem feito, está aqui um homem que se eu der mais, ele vai fazer mais. O problema é que só eu talvez, nós queremos uma casa maior e não estamos dando conta da casa menor. Nós queremos mais e não cuidamos do menos. E o Senhor está falando para nós, estou junto com vocês nessa. Como você está cuidando das coisas que eu já te confiei sendo copeira? Não tendo visibilidade,
não tendo a honra que você gostaria, não tendo até ainda os frutos que você tanto deseja, continue semeando. Você vai parar no meio? É o Senhor que dá um crescimento. Se Ele te deu um regadorzinho, pois continue. Se você ainda está com a semente entendendo, lance, mesmo que chorando, para que você venha colhendo os feixes com alegria. Então Neemias aponta para um homem fiel, um homem confiável, de boa reputação. Isso diz muito sobre o evangelho desses dias, sobre a reputação do reino. Por que eu estou falando isso? Porque Jerusalém, a cidade de Deus, estava com os muros e os portões queimados. E isso aponta para a honra, para a dignidade. Neemias, meu Deus, Neemias foi um homem levantado para reconstruir os muros e consertar os portões. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Que Ele está nos chamando para levantarmos uma bandeira, para reconstruirmos os muros que Jesus tem a misericórdia, até ministros tem destruído. Em nome de Deus, não fazem mais para Deus, fazem para si próprios. E os muros estão caindo, e os portões estão sendo queimados. Você é crente? Ui, credo. Falar que é evangélico, que é crente, já às vezes é sinônimo até de enganador, de mentiroso. Como está a reputação do reino dentro da tua casa? Os teus filhos podem testificar de que você é uma mulher de Deus? Ou somos uma mulher de Deus só aqui no retiro, só com as nossas amigas, só com quem a gente quer, a hora que a gente quer? Neemias foi convidado a reconstruir. Tinha problemas? Provavelmente. Tinha um lugar confortável no palácio do rei Artaxerxes? Provavelmente. Tinha honra ali? Provavelmente. Ganhava bem? Talvez sim. Era de confiança? Mas Deus estava chamando ele para uma missão maior que ele. Quando nós nos sacrificamos por uma missão que não é nossa, é de Deus, estamos contribuindo para aquilo que o céu deseja para esse tempo que vai refletir na eternidade. Se você ama a tua família, se você ama esta nação, se você ama a tua igreja, seja um instrumento de Deus para reconstrução, para que você não viva com Ele somente na terra, mas eternamente. Esse é o teu presente. É sentar no banquete e dar oi para o teu filho, sua mãe, seu pai, seu marido, as irmãs do culto. Cadê fulana? Está chegando, é meio atrasada ainda. Você está entendendo? Essa palavra tem pegado meu coração e ao mesmo tempo confrontado o meu coração. E Neemias era essa pessoa. E quando os seus parentes, eles contam para Neemias, ele pergunta, muito interessante, que ele pergunta: "Ei, como é que está lá?" Porque o coração dele estava nas coisas de Deus. Ele estava fazendo o que ele precisava, mas ele queria saber como que estava Jerusalém. Ah, Jerusalém. Não quer dizer que porque você está trabalhando num shopping, ou porque você não está trabalhando num cargo eclesiástico, que você é mãe, que você é esposa, que você não está cuidando das coisas de Deus. O Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo, e o Senhor está te convidando para participar do reino dEle, para a edificação do reino dEle, a começar da tua casa. E quando Neemias fica sabendo que os muros estão caídos, que as famílias lá estavam sofrendo, porque foi uma crise ali total, uma desonra, ele se entristece, ele chora, ele ora. Nós precisamos olhar a obra de Deus, que é a nossa casa, a nossa família, aquilo que Deus está fazendo, e nos entristecermos se os muros estiverem caídos, se os portões estiverem queimados.
Ou você está num ambiente, talvez, muito confortável, onde os teus filhos e o teu marido, ou quem você ama, está bem. Mas quando que você parou para pensar, e quem não está? Como eu posso participar? O que o Senhor quer fazer? Talvez você passe todos os dias pela mesma pessoa do teu trabalho, e ela só precisa de um abraço, de um oi, de um olhar. Nós precisamos parar de olhar somente para nós mesmas, quebrarmos o nosso ego, tirarmos do trono o nosso eu e perguntarmos como está Jerusalém, e chorarmos por aquilo que o Senhor chora, e desejarmos participar daquilo que Ele quer que façamos. E eu vou te dizer, vai começar na tua casa. E Neemias aqui, ele recebe permissão para ir até Jerusalém. Nós vamos ler, eu acho que deu para a gente ter um bom plano de fundo, amém? Nós vamos ler um pouquinho aqui a palavra. A gente vai ler o capítulo 2 a partir do verso 11. E aqui ainda no capítulo 2, a gente falou bastante do capítulo 1. Acontece o que eu falei para vocês. Porque Neemias estava triste, percebendo o que estava acontecendo em Jerusalém, o rei percebe. Né? E daí ele pergunta para Neemias o que está acontecendo. E ele conta, né, sobre aqui, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas. As portas foram destruídas pelo fogo. Né? E aqui no capítulo 2, antes do verso 11, que nós iremos ler, o rei pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Né? E é muito interessante que eu entendo aqui que o céu, ele responde ao nosso posicionamento. E usa pessoas que você nem imaginou. Isso acontece até com Daniel, né? O cara lá que cuidava deles ali na prisão, não era um homem de Deus e deixou com que eles fizessem o jejum, ainda com a cabeça dele, né? Se vocês ficarem ruinzinho, eu vou morrer. Mas o Senhor, Ele moveu o coração dele para falar, não, mas faz. Porque o céu, ele responde ao nosso posicionamento. O rei poderia olhar para Neemias e poderia falar assim, está triste de novo. Mas eu entendo que bem provável que Neemias sempre estava com o rosto contente, fazendo o que precisava. Bem, bom dia, rei. Está aqui o seu pãozinho, seu pequeno almoço. Está aqui o seu English breakfast. O café está quente como o senhor gosta. Até que um dia Neemias chega diante do rei triste. Até que um dia essa mulher percebe que a família está em ruínas, que os portões foram queimados pelo fogo. E nós vamos entender o que quer dizer os muros caídos e os portões queimados pelo fogo. Se você já está achando que Deus está mexendo, vai mexer mais. Até que chega esse homem de Deus, cabisbaixo, mas trabalhando. Afinal, a gente é aquelas que chora e fala, o fogo, a roupa, vem aqui, filho, está tudo bem. A gente é dessas, né? Chega Neemias com um café. Não estava murmurando. A palavra não fala que Neemias chegou contando. A palavra diz que o rei perguntou. Não estava murmurando. O rei quer saber. O rei quer saber. Quantas de nós somos briguentas clamando por amor, e sendo que somente uma atitude de graça faz com que seu marido te ame de volta? Não é verdade? O murmurador, ele não alcança a graça, ele repele. Porque normalmente o murmurador, ele é ingrato. Nada tá bom. Porque tá triste, Neemias. O café tá quente, mas parece que o teu coração tá triste. Já se sentiu assim? Você fez o almoço, mas tá bem. Você fez uma visita, você aconselhou, mas você guardou a tua dor no bolso. Que tens, Neemias?
a cidade dos meus antepassados, a minha história, aquilo que eu chamo de valoroso, aquilo que não tem preço, aquilo que eu carrego como testemunho, está em ruínas. Os muros caíram, os portões estão queimados, e eu estou sofrendo. Até que o rei, nesse capítulo ainda, 2, ele fala, então o que você quer que eu te faça? E Neemias pede para ele cartas de autorização. Nós vamos falar sobre ela se tivermos tempo. Nós vamos caminhar conforme o tempo nos permitir. Mas então, o rei, ele dá a ele cartas. Ele dá um prazo para Neemias reconstruir os muros. Ele dá cartas para Neemias. Uma das cartas fala muito sobre segurança, sobre autorização legal. Então, sobre talvez fronteiras, sobre lugares onde ele precisava passar e chegar até Jerusalém. E essa carta o autorizava. Isso é muito importante para nós nessa mensagem. A outra carta que o rei deu a Neemias foi uma carta para o guarda da floresta, o que concedia a ele matéria-prima, madeira, e os materiais que ele precisava para a reconstrução do muro. E não só isso, Neemias não pediu somente reconstrução para o muro, mas ele precisava fazer uma mudança para Jerusalém. É o meu celular? Não. Ah, não. Pensei que era meu despertador, que às vezes eu esqueço de ligar. Você viu? Isso aqui é habilidade de mulher, né? E a gente sabe onde vai voltar. Às vezes não. Mas vou voltar na carta do guarda. Se fosse um homem, gente, o despertador. Gente, tem mais aqui, coitado. Oi, gente. Vocês não distraem, vocês são maravilhosos. Brincadeira. Ai, Jesus, me perdoa. Mas é verdade. A carta para o guarda. Aprendam. Brincadeira. Então, essa carta do guarda para Neemias dava para ele materiais não só para o muro, porque ele falou, rei, eu preciso fazer uma mudança, eu preciso de material para a minha casa. Então nós entendemos que aquilo que o Senhor quer fazer através de você não diz só sobre o reino que o Senhor está estabelecendo na igreja, no teu trabalho, é também na tua casa. Se Ele confiou uma missão, Ele vai te dar cartas autorizadas para você construir a tua casa também. Pegou? Ah, mas eu não estou conseguindo fazer os dois. Pois então, foque na tua casa. Tá bom? Amém. Então ele traz essas cartas consigo. E então ele pode seguir viagem, né? E então ele estava sendo escoltado, protegido para chegar até lá. Não só protegido, mas também com os materiais necessários para a construção, para a reconstrução de Jerusalém e também para a construção da sua própria casa. Afinal, um construtor precisa ter onde morar. Uma mulher que sai para ministrar precisa ter para onde voltar. Nós podemos voar, mas precisamos ter raízes para voltar. E se não temos este lugar, não podemos voar. Não é? Ou não deveríamos. E então o rei, ele permite, né, proteção para eles. E daí aqui, antes do verso 11 que nós vamos ler, já fala da oposição, né? Porque aonde o céu está movendo, o diabo também está observando para impedir, né? Oposição faz parte da missão. Amém? E nós entendemos que intimidação nós vencemos avançando. Amém? E daí essa oposição ficou muito irritada, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. A palavra é incrível, né? Maravilhosa. Então agora nós vamos ler finalmente, porque a gente é crente, a palavra a partir do verso 11, que diz: Neemias inspeciona o muro de Jerusalém. Amém? Estamos juntas? Vamos continuar? A palavra de Deus é linda? Amém. Assim cheguei a Jerusalém. Consegue agora visualizar o cenário? Coração, tá, vamos lá. 3 dias depois,
Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado e as portas haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Era um caos, gente. Por isso, embora ainda tivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Vamos continuar. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse. Em um dado momento, Neemias foi liberado para falar. Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com esta vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Entenderam? A mão do Senhor estava sobre Neemias. Ele era um homem autorizado pelo céu e então pela terra. Não tem essa de eu sou autorizada só pela terra. Tem que ter uma autorização do céu. Porque existe um favor da terra para aqueles que são autorizados pelo céu. O problema desses dias é que nós estamos simulando cartas de autorização. Nós não temos cartas do rei. E como mulheres, quais são as nossas cartas de autorização? A nossa casa, o nosso marido, os nossos filhos. Por isso que a palavra diz para a mulher de Provérbios, do elogio do marido, porque é esse que conta. Afinal, nós somos de verdade aquilo que somos dentro de casa. Eu gosto de dizer que a nossa verdadeira espiritualidade, ela começa quando o culto termina. Porque é quando voltamos para a nossa casa. É quando estamos em Jerusalém. É quando estamos diante daqueles que já conhecemos e que nos conhecem muito bem. Que às vezes nos permitimos azedar. Mas estamos, infelizmente, trazendo vergonha para o Evangelho de Cristo. Quando simulamos cartas de autorização e saímos fazendo e realizando na nossa força as nossas boas ideias. Nós precisamos desesperadamente vivermos a verdade dentro da nossa casa, encararmos a verdade sobre nós mesmas, destronizarmos os ídolos do nosso coração. Nós somos uma fábrica de ídolos. A idolatria, ela está em coisas lícitas. Estamos idolatrando o ministério, estamos idolatrando o social media, estamos idolatrando as plataformas, estamos idolatrando as nossas famílias muitas das vezes, protegendo aquilo que precisava ser tratado. Por muito amar, Davi beijou o filho em vez de corrigi-lo. Isso promoveu uma rebelião em Absalão. Absalão, em vez de ser corrigido por ser beijado, viu claramente que o pai não teria coragem de matá-lo. Então certamente ele o mataria. E o perseguiu. E Davi fugiu, porque de fato não teve coragem de matar o próprio filho. Afinal, um dos seus chefes de exército o matou, sem autorização de Davi, porque ele sabia que Absalão mataria o próprio pai. Ídolos, em nome de algo bom, fazemos coisas ruins, desagradamos o Senhor, chamamos de essencial para a nossa felicidade aquilo que não é essencial. Uma mulher que não é idólatra pode dizer, porque eu tenho Cristo, eu vivo sem isso.
Porque eu tenho Cristo. Você não precisa me honrar do jeito que eu te honro. Porque eu tenho Cristo. O que eu tenho é me suficiente. Porque eu tenho Cristo, a cura que eu tanto pedi. Mesmo que não venha agora, eu sei que um dia virá. E ela certamente virá. Porque eu tenho Cristo, eu vivo bem. Porque eu tenho Cristo, eu não preciso ser a pregadora. Eu posso ser a assistente. Porque eu tenho Cristo, eu não preciso ser a reconstrutora que foi levada até Jerusalém. Eu posso ser um dos ceifeiros que quer participar. Porque eu tenho Cristo, eu posso ser a menina sem nome que aponta Naamã para o profeta e não aponta a lepra. Porque eu tenho Cristo, eu posso viver um evangelho puro e simples, que me permite sofrer, mas não me desesperar. É forte. Essas cartas precisam ser verdadeiras para esse tempo. E eu tenho visto claramente que aqueles que não estão entregando essas cartas falsas no altar, o Senhor está tomando. O Senhor está rasgando. Isso não é maldade, é cuidado. Um pai que retira do filho aquilo que ele não tem maturidade para usar, ele está cuidando desse filho. A habilitação vem para aqueles que estudaram e receberam uma carta os autorizando. Vamos falar de motorista, né? Você entende? Existem situações na tua vida, pressões na tua vida, que são necessárias para você assumir aquilo que Deus quer que você assuma. Mas enquanto você não passar nesses testes, você não vai assumir. Muitas de nós atrelamos o silêncio de Deus como a ausência dele. Mas claramente o professor fica em silêncio para praticarmos aquilo que um dia ele ensinou, na verdade. Quem dá dica é o diabo. Daí você vai para a diretoria. Né? As cartas do Senhor são necessárias para esse tempo. E se Ele não te deu uma carta, é porque você não está pronta. E Ele está falando, para de querer ser Neemias e continua sendo só a copeira. Se o rei quiser, ele te chama. Davi, cuida das ovelhas. Mãe, faz a sua parte. Esposa, cuida desse pastor, cuida desse homem. Faz o que você pode com o que você tem, para que você receba as suas cartas autorizadas. E daí ele relatou a conversa que ele teve com o rei. Fica imaginando o povo assim. Uau! E eles responderam, sim, vamos reconstruir os muros. E ficaram animados para realizar essa obra. Porque aquilo que Deus faz inspira. Eu me lembro que eu não vim de um lar cristão. Minha família não era pastoral, eu fui a primeira convertida da minha casa. E meu marido de família pastoral, glória a Deus, me ensinou muito e me ensina ainda. E eu me lembro que um pouco antes da pandemia, eu era uma mulher que não queria ser copeira. Eu era uma mulher que rejeitava o lar como primeiro ministério. E eu não me envergonho de falar isso, porque isso hoje é um testemunho. O testemunho vem de um lugar autorizado, de um lugar onde nós vencemos feridas e cicatrizamos, que nós podemos apontar como Paulo fala, as minhas marcas, elas revelam que eu pertenço a Cristo. E eu não queria esse lugar. Eu queria muito ser mãe, mas não queria ter o trabalho de mãe. Eu queria muitos privilégios de ser esposa, mas não queria ser uma esposa dedicada. Eu não queria ser para aquilo que eu queria receber. Eu queria receber. Eu queria que meu marido fosse assim, 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 mas eu não queria ser. Eu lembro que um dia eu fui carinho, eu falei assim, não, eu preciso de carinho na minha casa, está faltando carinho, está faltando fofurice. Falei, pois agora eu vou ser carinhosa. E aí fui 3 dias carinhosa. Falei assim, bonito, viu como você não é carinhoso? Ele, mas nem deu tempo. Foi 3 dias, eu estava testando se era de verdade.
eu tinha dificuldades até que, com o passar dos anos, a nossa filha, ela adoeceu. E ela, na verdade, precisou de mim. Eu falo que foi o espinho que, aos olhos do diabo, iria me matar. Mas aos olhos do Senhor, sabia que me colocaria de joelhos. E eu caí de joelhos para cuidar daquilo que é mais importante para o Senhor, que é a minha casa. Eu chamava de obra de Deus aquilo que eu fazia nas 4 paredes da igreja. E o Senhor falou: que linda obra você pode fazer dentro da tua casa. C.S. Lewis, um grande pregador britânico, ele fala que os filhos não são a distração para fazer a obra de Deus. Eles são a obra de Deus. E eu caí de joelhos e eu me lembro que na madrugada de 2017, não sei ao certo, foi antes da pandemia. Eu falei: Deus, mas por onde que eu começo? E o Senhor falou: começa rasgando as cartas desautorizadas. O elogio que você tem muitas das vezes do lado de fora, você não recebe do lado de dentro. Por quê? Por quê? E eu comecei a rasgar as cartas desautorizadas. E tomei uma postura, talvez não seja a que você precisa, mas eu quero que o Espírito Santo te lidere a fazer aquilo que você precisa, não o que você quer. E o Senhor falou: está na hora de você dar passo para trás. Teu marido precisa avançar e você vai aprender a crescer por ver ele crescer. Então, porque eu precisei ficar mais em casa, ele pôde avançar mais. E eu pude ficar em casa e eu falava assim: Senhor, eu nunca fiz isso. Eu não tenho referencial para isso. E eu me lembro que eu digitava, gente, de uma madrugada no Google: palavra do lar, palavra de casa, palavra esposa, palavra mãe, palavra fazer comida, palavra ficar em casa. Assim. Até que achei um vídeo. E o vídeo, ele era da Ana Paula Valadão com a Devi Taitos. E ela falava sobre ministrar o lar e a casa e cuidar dos filhos. E aquilo era muito lindo, não é? Que lindo um testemunho. Difícil é vivê-lo. E eu chorava porque eu pensava: não dá. Não vai dar. É lindo, mas não dá. E eu me lembro que eu quis comprar os livros e comecei a ler. O Senhor falou: você vai começar a estudar. Daí eu deixei as funções eclesiásticas, mesmo sendo família pastoral. E foi o mais incrível que meu sogro e meu marido, que eu achei que iam chorar, falaram: amém. Amém. Pensei: nossa, estão querendo se livrar de mim. Amém. Tempo de Deus. Pensei: tempo de Deus, né? E foi o começo da estação mais linda da minha vida. Aonde eu pude investir naquilo que é eterno. Aonde eu pude cuidar daquilo que Deus me entregou primeiro. Deus não me entregou isso aqui. Deus me entregou bem a Ana, primeiro o Renan, uma casa, para eu ser a copeira, para eu servir sempre com um sorriso no rosto, mesmo que chorando. Quantas vezes já estive chorando, e o Ben falou: não está bem não, mãe? Eu falei: hoje a mãe está triste. Por quê? Daí é uma boa oportunidade para ensinar que nós podemos nos entristecer, mas continuar confiando no cuidado de Deus. Afinal, Benjamin também é irmão de uma irmã especial. Ele viu a irmã parar de andar, parar de falar. Ele viu os outros amigos brincarem com os irmãos. E ele falou para mim: por que Ana não brinca mais? Por que Ana parou de falar? Foi uma boa oportunidade de eu pregar um evangelho puro, poderoso no coração do meu filho. O John Wesley, um grande avivalista britânico, fala exatamente isso. Ele, um grande avivalista, filho de Susana Wesley. E ele fala em um dos seus livros e biografias que ele conheceu muitos pregadores, mas nenhum deles pregou tão bem quanto a sua mãe dentro de casa. Nós estamos pregando o evangelho todos os dias da nossa vida. A grande pergunta é: que evangelho estamos pregando? Como estamos vivendo?
E aqui a palavra continua, e nós já vamos encerrar de ler. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, Neemias falando, zombaram de nós, com desprezo, e perguntaram: o que vocês estão fazendo, se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, aqui ele já não estava mais sozinho, já tinha com eles amigos. Começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, olha, escuta o que ele fala sobre Sambalate, Tobias e Gesem. Vocês, porém, não têm direito legal, não têm autorização, não têm direito histórico sobre Jerusalém. Ponto. Olha isso, que forte. Porque na verdade, os opositores, eles são falsos zelosos. Eles estão acusando Neemias de se rebelar contra o rei, mas os rebeldes eram eles. Na verdade, eles estavam preocupados porque Neemias teria uma boa reputação diante dos israelitas. Isso seria um grande problema para eles. Eles estavam preocupados com a reputação deles. Não estavam preocupados com o rei, com rebelião. Deu para entender? Por isso você não pode olhar para este movimento feminista, para aquilo que está assolando. Muitas das vezes, gente, vou falar assim com muito temor, às vezes até nos altares, ouvimos coisas que não faz sentido isso não. Estão me entendendo? Nós precisamos ser mulheres autorizadas, que vivem o que pregam. Como o profeta Oséias. O profeta Oséias é o profeta daquele livrinho pequenininho, um dos profetas menores. E ele carrega a mensagem, ele vive a mensagem, ele casa com uma prostituta para que ele aprenda a amar como o Senhor ama. A prostituta que representa o povo de Deus. Chegou um tempo onde não adianta você falar, porque falar está todo mundo falando, mas viver, quem está? O problema é que nós achamos que estamos sendo assistidas só no ambiente de trabalho e na igreja. Mas nós estamos sendo assistidas o tempo todo, incluindo na nossa casa, onde ninguém te vê, mas o Senhor te vê. E se isso não te assusta e não te traz temor, precisa começar a ter. Cartas autorizadas. E Deus, Ele precisa de você para essa hora, para uma grande obra, para restaurar os portões e reconstruir os muros. Eu creio que nos dias de hoje estamos sendo chamadas para reconstruir a reputação do reino e guardar a sua cidade. Isso começa dentro da nossa casa. Mulheres que são mulheres, homens que são homens, filhos nutridos, seguros, fortes, famílias saudáveis. Não quer dizer famílias isentas de problemas e dores e lutas, não. Famílias que suportam apesar das dores e das lutas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que exige sacrifícios e renúncia. Mas no livro de Timóteo fala que a mulher, ela é santificada a dar à luz. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que você se sacrifica te santifica. Tudo aquilo que você serve e renuncia te faz mais parecida com Jesus, porque não é sobre você. Entendeu? Vamos juntas. Quando Neemias fala dos problemas de Jerusalém, ele encontra um povo que não tinha reinos particulares. Ele encontra um povo que também tinha famílias e o mesmo interesse. Vamos proteger as nossas casas. Vamos proteger os nossos filhos. Vamos cuidar das nossas mulheres. Vamos reconstruir a dignidade, a honra de Jerusalém. Vamos levantar a honra daquilo que Deus está fazendo, do reino. Vamos colocar a mão na massa. Vamos parar de ficar fazendo post, de ficar só pregando. Vamos viver. Vamos viver a verdadeira espiritualidade que vem quando você ora e o Senhor te fala não. Quando você jejua, você faz tudo que a palavra diz para você fazer, sim. E não vem a cura para tua filha. E você fala, tá tudo bem. Eu vou continuar profetizando cura. E vou ver pessoas sendo curadas na minha frente, mesmo com a minha filha doente.
porque há poder no Evangelho de Cristo. Se Ele não curou a minha filha, é para a glória de Deus. Aquilo que Ele não faz é para a glória dEle também, não é só aquilo que Ele faz. Levantar os muros diz sobre algo sobrenatural que Deus está fazendo. Eu estava na minha cozinha essa semana, e eu falei, naturalmente, Deus, nessa situação, eu já fiz tudo. Ele falou, exatamente, agora viva o sobrenatural. Faça o natural e viva o sobrenatural de Deus. Com cartas de autorização, respaldada, protegida, e você vai chegar, e você vai passar fronteiras, e você vai fazer coisas que naturalmente você não conseguiria, porque você está respaldada, você está autorizada, você tem recurso, você tem material, aquilo que o céu aponta, Ele paga a conta. Em nome de Jesus, eu recebo essa palavra, Senhor, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a Europa, sobre Portugal, sobre a Casa do Leão, sobre essas famílias representadas, sobre as pastoras, sobre as médicas, aquelas que trabalham fora, dentro de casa, as mães, as que não são mães, as casadas, as que não casaram, as viúvas, as avós, as tias. Nós iremos hoje fazer um compromisso com o Senhor, de reconstrução, de honra, de reputação e de proteção. E nesta missão não vai te faltar o que você precisa. Talvez falte sim o que você quer, mas não vai te faltar o que você precisa para esse tempo. E a hora é agora. Recurso, força e graça do céu sobre você, sobre a tua casa. Oposição vai ter. Oposição vai te fazer crescer. O que Neemias responde para aqueles que fizeram? Gente, a oposição externa ali de Sanbalate, Tobias e Gesem foi de todos os níveis, porque o diabo vai tentar. Ele vai acabar com a tua reputação, ele vai mentir sobre você. Para você ter uma ideia, é muito interessante isso. Se aplica muito para esses dias. Neemias estava lá ocupado fazendo uma grande obra. Aquilo que o Senhor está fazendo na tua casa é uma grande obra. Aquilo que Ele está fazendo na tua vida é uma grande obra. E daí os opositores, eles tentaram com insultos e zombarias. Ai, essas pedrinhas aí tudo queimada. Se uma raposa, eles falam desse jeito, gente. Se uma raposa subir nesse muro, ele cai. Não é bem o que às vezes a gente ouve? Lá vai, de novo no culto. Até parece. Às vezes a gente ouve de quem a gente mais ama. Não é verdade? Zombaria. Quantas vezes eu já fui zombada na internet? Teve um tanto de feminista foi lá me chutar. Daí eu fiquei mal, e ela falou, não fique mal. Agradeça ser odiada. Para esse tempo seríamos. E eu amei. Ataques armados. Tem coisas que as pessoas fazem por detrás, mas a gente chegou num ponto que as pessoas vão fazer na frente. Mas o nível de desonra é um nível de honra. Tem coisas que o diabo faz publicamente, o Senhor fala. Eu até publiquei esses dias, eu falei, acho que se o diabo soubesse, né? Tudo que Deus faz com os rejeitados, com os escondidos, o tamanho da honra que o Senhor dá, ele fala assim, eu devia não ter jogado num poço tudo isso também, né? Devia ter feito menos. Porque o Senhor, Ele revela quem Ele chama. Ele honra. A honra dEle, no tempo dEle. Os frutos, eles revelam a qualidade da árvore. Não, você já viu uma árvore gritando? Espera um pouco, eu vou dar uma banana, eu vou dar uma laranja. Ela simplesmente dá a laranja. Entendeu? Os frutos, os teus frutos vão comunicar quem você é. Deixem eles comunicar. Eles armaram emboscada, eles plantaram motivações, falsas motivações de Neemias. Você só quer fazer isso porque você quer fazer uma rebelião. E uma coisa interessante que eles fizeram, eles tentaram induzir Neemias ao erro para fazê-lo pecar.
Isto é, eles falaram assim: ai, está todo mundo querendo te matar, se esconde no templo. Só que somente os sacerdotes poderiam entrar no templo. E fazer isso, ele iria pecar. E eles iam fazer isso como? Ele até fala assim: opa, você está falando para eu me proteger, mas isso aí na verdade você está querendo é me pegar. Você veio a mandato de Sambalate. Porque fazendo isso, eles iam fazer assim para o povo: viu quem vocês estão confiando? Olha ali o que ele está fazendo. Entenda que algumas proteções que você acha que são por conta própria não são proteções. Algumas coisas que você está chamando de honra são ciladas. Obedeça a Deus. Caminhe de acordo com a tua estrutura, debaixo daquilo que o Senhor tem te falado como família. Ministerialmente também. Quantas vezes eu fui até o meu marido e falei: o que você acha? Ele falou: não acho, não vai. Não é tempo. A primeira vez que eu fui convidada para ministrar, ele falou assim: ah, que legal, fala para ela que você não pode. Eu, não posso, por quê? Gente, estão pronta para ouvir o que ele falou? Minha amiga está aqui, ela sabe que ele é uma bênção. E que louvado seja Deus, porque ele é um homem que não está alheio àquilo que ele vê, tanto bom quanto ruim. Eu falei: não posso, por quê? Ele falou assim: amor, para você pregar, você precisa viver. Então, primeiro vive, depois prega. Fala para ela que não é tempo. Eu só sei que ele estava saindo para a academia, ele falou: tchau. Jogou a bomba e saiu. Daí, na hora, eu quis ficar braba. Daí o Espírito Santo falou: e não é que é? E eu chorei. E eu falei para a pastora, ela nunca mais me convidou. Nem lembro mais quem que é. Até no Instagram. Faz anos. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu sou autorizada. Não estava autorizada. E a honra e a reputação, ela te protege. O teu marido te protege. Entendeu? Existe oposição, mas oposição, ela vai te fazer crescer, amadurecer. Eu tenho uma amiga que ela fala que crente é igual fubá. Quanto mais bate, mais cresce. É por aí. Amém? O Senhor, Ele conta com você. E Neemias, quando os trabalhadores cansavam, porque eu vou te falar uma coisa aqui: trabalhar no muro cansa. Porque você é gente. E gente cansa. E gente tem limite. Daí ele deu estratégia, né? De guardar de noite e trabalhar de dia. De carregar a arma na mão e a espátula na outra. E a espada aqui na cintura. O Senhor vai te dar estratégias. De como, quanto. E quando você cansar, Ele vai te lembrar: eu estou lutando por você. Neemias falava para os trabalhadores: Deus lutará por nós. O Senhor está nisso. E o povo se reanimava, se lembrava de que o que eles estavam fazendo tinha a mão do Senhor. E quando tem a mão do Senhor, vai ficar tudo bem. Mesmo que o processo seja árduo, sabe por quê? Porque vai ser. Tudo aquilo que vem pronto é artificial. Compra a arvinha pronta. Eu amo. Porque não precisa aguar, né? Que as minhas morrem bastante. Eu já falei: tá tudo bem. Não tem chamado com planta, não. Comprasse de plástico. Aquilo que vem pronto é de plástico. Aquilo que nasce grande é monstro. Mas as coisas do Senhor, elas são mesmo pequenas sementes. Que às vezes a gente despreza, mas que pode alimentar uma multidão. Pode se tornar em uma linda floresta. E nós não podemos desprezar o ser mulher, o ser mãe, o ser esposa. O ser uma referência, como a palavra diz em Tito. Seja uma boa mãe, uma boa esposa. Para que não, olha que interessante, para que não se envergonhe o Evangelho. E assim você vai ensinar as mulheres mais novas. Nós precisamos de mulheres referenciais. Afinal, aquilo que nós não tivemos nos fez quem somos. E queremos resolver a vida dos nossos filhos dando tudo para eles. Nós precisamos caminhar de acordo com o que a palavra nos diz. Ensinando a próxima geração aquilo que é bom, aquilo que é eterno, aquilo que é passageiro. Eu gosto muito de ensinar, nós gostamos como família pastoral, de ensinarmos as famílias
que aconselhamos que tudo aquilo que você investe tempo e dedicação ganha valor para você. Você vai começar a reconstruir esses muros e ele vai ganhar valor para você. E você vai olhar esses ferrolhos novos e vai falar: que lindo! Olha só, minha casa agora está protegida. A honra do meu marido está guardada. Os meus filhos estão instruídos através da palavra. Eu posso andar de cabeça erguida no meio do povo de Deus. Eu resolvi as minhas pendências. Eu não sou mais uma mulher que só fala. Eu sou uma mulher que está fazendo, que está se posicionando, e está elevando, engrandecendo o Evangelho de Cristo, reconstruindo os muros e restaurando as portas. Honra, dignidade, proteção, força. Queria te convidar a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Eu tenho um convite para você. E eu vou te falar uma coisa. Nós não somos amigas de mesa, né? Aqui, não é mesmo? E eu honro quando é tão lindo quando eu posso me assentar à mesa e conhecer pessoas dos bastidores e ver que aquilo que ela prega, aquilo que ela é não só no altar, mas no lar. E o convite que eu quero fazer para você, o Senhor me fez hoje aqui, na hora das ofertas. Porque assim como você, eu também às vezes resisto a convites do Senhor aonde exigem o outro lado da face, esforços, renúncias. Sabe, nós precisamos retirar nesses dias. Vamos fazer assim profeticamente, tá? Retirar os nossos cargos. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou como vocês, feita do mesmo material, com dificuldades e dores. Nós precisamos nos despir dos nossos títulos, dentro e fora da igreja. Não somos melhores, mas também não somos as piores. A verdade é que todas nós temos um próximo passo a ser dado hoje. E qual é o teu próximo passo? Não somos melhores, estamos todas. Barro, quando se mistura com barro, é barro. É um grande encontro de barro. Aonde, quando transformados em vaso, o Senhor ama colocar dentro dele os seus tesouros. Coisas que só Ele faz e que só Ele pode fazer através de gente de barro. Nós precisamos nos despir dos nossos títulos e dizer: qual é o próximo passo hoje, Jesus? Sonda, ó Deus, o meu coração. Eu quero participar da reconstrução dos muros neste tempo. Eu quero reconstruir os portões. O que eu preciso fazer para participar? Talvez Ele te fale coisas que você não imagina. E talvez você fale assim: já até sei o que é. Assim como eu tive um anel e que o Senhor, Ele pediu para eu entregar para uma pessoa anos atrás, ministrando sobre ela o valor que ela tinha para o Senhor. E porque Deus é muito lindo, eu ganhei um anel igualzinho. E hoje o Senhor falou: eu quero esse anel. Eu falei: mas Senhor, Ele falou assim: eu estou renovando a minha aliança com você a respeito da Europa. Porque eu sei que está difícil. Eu sei que dá saudade do Brasil. Eu sei que às vezes você olha ao redor, as lutas. Você fala: ai, está difícil. Mas servir o Senhor assim, poxa. Ele falou para mim: é assim. E eu falei: Deus, então, essa aliança que eu entrego no teu altar é simbolizando a nossa aliança. Eu nunca vou me desviar
Eu quero participar da reconstrução que o Senhor vai fazer na Europa. Eu quero ser aquela que vai abanar para pegar fogo de novo. Não importa, Deus, se eu vou ser da linha da frente, do meio, do fundo, da 35ª, eu quero ser uma daquelas que só vai ficar assim, ó. Para na eternidade eu falar, eu participei daquele movimento onde o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Aonde as famílias viveram milagres. Aonde quando a mãe só orou, Deus abençoou meu filho, ele foi curado. Eu participei daquele movimento porque eu não me corrompi. Eu não quis um lugar que não era meu. Eu não quis sair desautorizada. Eu chamei de grande o que o Senhor chama de grande. Eu me contentei em ser um estábulo e não uma hotelaria. Eu quis fazer caminho e não ser o caminho. Um grande homem de Deus diz que o avivamento não carrega nome de homens. O Senhor quer fazer algo nesses dias, nesse tempo, mas você vai experimentar dentro da tua casa, fazendo aquilo que só você pode fazer, com as ferramentas que você tem na mão. Assim como eu respondi hoje no altar, renovando a minha aliança, falando, é verdade, Senhor, trabalho árduo, afinal é árduo mesmo, sacrificial. Seria mais fácil, sabe o que, gente? Eu estou lá na minha casa, mas eu estou aqui, e amanhã eu estou na Itália ministrando, porque esse ano o Senhor falou, vai para a Europa, e eu disse sim, com temor. Você pode dizer sim para o Senhor? Talvez o seu rosto hoje diante do rei esteja entristecido, por conta da destruição de Jerusalém. O Senhor está te chamando. Ele quer ouvir aquilo que está no teu coração hoje. E talvez seja um choro apertado. Um choro que talvez você fale assim, eu falhei. E o Senhor fala, eu sei. Mas eu também sei que eu tinha esse dia preparado para nós dois. Eu quero te convidar neste altar de sacrifício. Paulo fala em suas cartas, é uma coisa só que vocês precisam fazer, se entreguem como um sacrifício vivo. E hoje o Senhor está falando para todas nós, se entregue como um sacrifício vivo, para você ser usada dentro da tua casa, para ser uma reconstrutora. Mas antes ele está falando, uma das pedras queimadas é você. E pedra queimada diz sobre ser útil de novo. O Senhor está falando, você é útil, você é necessária. Eu preciso de você. Eu preciso de você no ambiente de trabalho. Eu preciso de você na tua casa. Eu preciso de você na tua igreja. Eu preciso de você em Portugal. Eu preciso de você, filha. Enquanto o louvor ele ministra, esse altar ele é para você. Se entregue, mas venha rápido. Nosso tempo é corrido. Temos muito mais do Senhor. Corre, 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 corre.